Olá, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto e agora a gente vai estudar uma outra forma de apresentar a concentração de soluções químicas, ou seja, de misturas homogêneas. Então, nós já vimos, já estudamos a forma de apresentar a concentração comum e concentração molar. Então, se você precisar, revise o vídeo que eu vou deixar no link aqui abaixo. Bom, então, se você tiver uma mistura, por exemplo, de água com um pigmento vermelho que se dissolva nessa água, e aí no final você consegue produzir uma solução onde você não distingue mais aonde está a água e aonde está o pigmento, a gente vai chamar esse produto final de uma mistura homogênea. Então, a água, nesse contexto, vai ser chamada de solvente, ou seja, é aquele que dissolve. O soluto, o pigmento, ou seja, é aquele que é dissolvido, e a mistura final homogênea é a minha solução química. Então veja, a palavra solução na química, ela também representa uma mistura homogênea. Então, nós encontramos, né, representação de teor de álcool em produtos, por exemplo. Então, quando você compra o seu álcool em gel, 70%. Ou então, quando você usa o álcool para fazer limpeza doméstica, com aquela representação de 46 graus. E a gente vai entender agora que esses 46 graus ou esses 70% representam o teor de álcool. Mas como assim? Que forma é essa de representar o teor de álcool? Né? Isso remete a um tipo de concentração e é o que a gente vai estudar hoje. Bom, além disso, na legislação brasileira, as bebidas alcoólicas, elas precisam ter nos seus rótulos uma indicação do teor de álcool, ou seja, da concentração de álcool nas bebidas. E, por exemplo, né, aqui tem um vinho, 12% em volume, e a gente vai entender que esses 12% é sim um tipo de concentração de álcool, e a gente vai chamar na química também de graduação alcoólica. A gente vai entender como é feita essa representação de concentração. Pois bem, vamos lembrar o conceito de concentração. Aqui eu tenho dois sucos, né? A gente percebe que esse suco está mais diluído, né? E esse suco está mais concentrado. Então, eu vou fazer esse suco com 5 gramas de pigmento, esse suco com 10 gramas de pigmento. Por isso que ele está com a cor mais forte. Então, o meu pigmento, ele é o meu soluto. E eu vou adicionar isso em 1 litro de suco, né? 1 litro de água, por exemplo. Então, esse suco é a minha solução. A concentração, o conceito de concentração, me remete a uma ideia de uma proporção entre a quantidade de soluto para a quantidade de solução. Então, é uma relação matemática que vai expressar, vai me dar uma ideia do quanto de soluto tem por uma quantidade de solução. Então, se eu fizer uma relação, né, de dividir esses 5 gramas de pigmento por 1 litro de soluto, eu tenho essa relação matemática de 5 gramas por litro. Se eu fizer isso para essa outra solução, eu tenho 10 gramas por litro. Então, por essa relação matemática, eu entendo que esta solução está mais concentrada de pigmento, porque ele tem uma relação de soluto por solvente maior. E esta relação eu vou chamar então de concentração. Existem várias formas de representar a concentração na química. Bom, considerando agora dois sistemas diferentes, né, o A e o B, eles estão com o mesmo volume de solvente. E aí eu vou adicionar 4, por exemplo, 4 gramas de soluto, né, de pigmento no A. Eu vou adicionar 6 gramas de pigmento no B. Então, com certeza o B vai ficar uma solução mais corada. E eu vou dizer então que o A, em comparação com o B, está mais diluído e o B é a solução mais concentrada. Então, a palavra diluída representa aquela que tem menos soluto por um volume de solvente e concentrada é aquela que tem mais soluto pelo mesmo volume de solvente. Bom, existem várias formas de medir concentração. As principais são concentração comum, que ela é expressa sempre na massa do soluto em gramas por volume de solução em litros. A concentração molar, que é expressa, então, pelo número de mols do soluto dividido pelo volume da solução em litros, então, mol por litro. E agora a gente vai estudar a concentração em título, que pode ser
título em massa ou título em volume, que é sempre a relação da massa do soluto dividido pela massa da solução, ou então volume do soluto pelo volume da solução. A concentração comum e a concentração molar nós já estudamos. Se você precisar revisar, entra lá no vídeo que vai estar na descrição dessa videoaula. O que a gente vai estudar a partir de agora é título. Então vamos lá, vamos entender um pouco melhor do título em massa, né? Então nós temos a massa, imagina que eu tenho essa solução em que eu adicionei uma certa massa de soluto e, claro, eu vou ter a massa de solvente. Então imagina que você adicionou lá açúcar numa certa quantidade de água, por exemplo. Então a massa da solução é sempre, né? A solução é a mistura do soluto com o solvente. Então, veja, a massa da solução é o M1 mais o M2, porque é o somatório, né, da massa do soluto com o solvente. O que é essa concentração, que é chamada de título em massa? O título em massa, ele é a massa do soluto dividido pela massa da solução. Lembrando que a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, título em massa é M1 dividido por M1 mais M2. Vamos fazer um exemplo, né? Então, por exemplo, a massa, eu adicionei 5 gramas de açúcar em 95 gramas de água. A massa da minha solução é 5 gramas de açúcar mais 95 de água, eu vou ter 100 gramas de solução. O meu título em massa vai ser 5 gramas dividido por 100 gramas. 5 sobre 100, 0,05. Professor, tem unidade a concentração em título? Veja, não tem unidade. Por quê? Eu estou dividindo massa em grama por massa em grama também. Então, neste caso, não aparece unidade. Aí eu vou ter um valor decimal que representa esta concentração de açúcar nesta solução. Neste caso, o título em massa equivale a 0,05, 100 unidades. Não tem unidade aqui em título em massa. Diferente da concentração comum, que é gramas por litro, e da concentração molar, que é mol por litro. Bom, já que este valor do título em massa é um número decimal, eu também consigo expressar ele em termos de porcentagem, não é verdade? Para isso, a gente vai relembrar o que é porcentagem. Então, porcentagem é uma razão cujo denominador é 100. Então, eu tenho aqui um número dividido por 100, isso é uma porcentagem. Uma fração pode ser representada das seguintes formas. Da forma fracionária, então, por exemplo, 4 dividido por 100, você representa o numerador e o denominador dividido por uma barra. Nós temos a representação decimal, ou seja, este valor é igual a 0,04, ou nós temos uma representação de uma fração acompanhada pelo símbolo de porcentagem. Ou seja, isso aqui equivale a 4%. Então, veja, este símbolo por cento, ele representa esta fração, onde este número 4 está dividido por 100. Então, o símbolo da porcentagem representa que este número está sendo dividido por 100. Então, veja um exemplo simples, né, de porcentagem. Então, em uma cidade de 100 habitantes, 20 deles tinham um ensino superior completo. Qual é a porcentagem de pessoas com ensino superior na cidade? Então, veja, tem 100 pessoas, 20 delas têm ensino superior. Como é que eu faço essa fração em porcentagem? Então, eu vou dividir 20 por 100, 20%. Então, esse porcento representa exatamente 20 dividido por 100. Então, 20 dividido por 100 é também igual a 0,2. Ou seja, 0,2, esse valor decimal que representa esta fração, também equivale a 20%. Então é importante que você, estudante, fique atento às formas de representar uma porcentagem. Uma porcentagem representa uma proporção, neste caso 20 sobre 100. Então 0,2 também equivale matematicamente a uma proporção de 20%. Então veja, 4% vai representar 4 dividido por 100, que é igual a 0,04.
80% é 80 dividido por 100, que é igual a 0,8. 600% é igual a 600 dividido por 100, que é igual a 6. 0,7% é igual a 0,7 dividido por 100, que é igual a 0,07. Ou seja, o que eu estou mostrando aqui é que você pode encontrar uma proporção, né, em formas decimais e em formas percentuais. Então, 4% é igual a 4 dividido por 100, que é igual à forma decimal 0,04. É importante que você fique atento a essas diferentes formas de representar a mesma fração. Bom, então 100% é igual a 100 sobre 100. E 100 sobre 100 é igual a 1. Então, se você multiplicar qualquer número por 1, na matemática, você tem o mesmo número. Você não altera esse número quando você multiplica por 1. Então, assim, nós também não alteramos nenhum número quando a gente multiplica ele por 100%. Porque 100% é 100 sobre 100, ou seja, é a unidade, 1. Então, se você multiplicar um número por 100%, então você obtém o mesmo número. Matematicamente, você tem uma equivalência. Então, eu posso fazer essa operação matemática para encontrar os valores relacionados à porcentagem. Como assim? Então, vamos ver um exemplo, né? Então, eu tenho um valor decimal de 0,04 e eu quero encontrar o quanto isso me representa em porcentagem, né? Então, você basta multiplicar esse número por 100%. A gente já viu que 100% equivale a 1. Então, 0,04 vezes 100 dá igual a 4%. Então, você mantém um símbolo. 0,8 é igual a 0,8 vezes 100%, que vai dar igual a 80%. Então, 0,8 vezes 100, 80. Você mantém o símbolo da porcentagem. 6 vai ser igual a 6 vezes 100%, que dá igual a 600%. 0,07 vai ser igual a este valor vezes 100%, que dá igual a 0,7%. Bom, vamos ver mais um exemplo simples de porcentagem. Em uma cidade de 200 habitantes, 50 deles tinham ensino superior completo. Qual a porcentagem de pessoas com ensino superior na cidade? Então, veja, você tem 50 pessoas, habitantes, que tinham ensino superior, dividido pelo total de habitantes da cidade. Então, é 50 dividido por 200, 0,25. Então, este valor, para eu saber a relação da porcentagem, é 0,25, que é igual a 25 dividido por 100, que é igual a 25%. Se 30% dessas pessoas fizeram ensino médio completo, a quantas pessoas isso corresponde? Veja, então 30% vai ser igual a 30 dividido por 100, que é 0,30. Então, o número de pessoas, né, que fizeram ensino médio completo é 0,30 vezes o número de habitantes, que é 200. Então, 0,30 por 200 vai dar igual a 60 pessoas fazendo um ensino médio completo. Então, vamos usar esse exemplo agora mais próximo em relação à concentração, né? Qual bebida seria mais doce? Aqui eu tenho uma bebida láctea achocolatada, né? Então, tem aí aproximadamente 14% de açúcar, falando em teor em massa, né? Em título em massa. E agora eu tenho um refrigerante com aproximadamente 10% de açúcar. Esse sinal aqui, o tio, em matemática, ele significa aproximadamente. Então, eu não estou dando com exatidão o valor da porcentagem de açúcar, mas nessa bebida, a porcentagem em massa de açúcar é de 10%. Então, qual bebida é mais doce, né? No paladar, quando você provar elas, qual você vai ter maior percepção de sabor doce? Bom, vai ser a bebida láctea sabor chocolate, justamente porque o teor de açúcar dela é maior do que o do refrigerante. Agora, onde você consome mais açúcar? Na bebida láctea ou no refrigerante? Vamos ver. Então, veja, eu tenho aqui uma porção de 200 ml, que é uma porção típica dessa bebida, né? A 14% de açúcar. Então, considerando a densidade dessa bebida, assim, equivalendo a 1, né? Então,
esses 200 ml vai estar mais ou menos correspondente a uma massa de 200 gramas dessa bebida. Então, vamos considerar que essa porção tenha 200 gramas dessa bebida. Então, veja, a massa de açúcar que você vai encontrar, considerando que esses 14% é um título em massa, ou seja, uma porcentagem em massa de açúcar, então, a massa total de açúcar que você vai encontrar nesse pacotinho vai ser 0,14, porque lembra, 14% é 14 sobre 100, que é igual a 0,14, vezes 200 gramas, que é a massa de bebida que você encontra aqui dentro. Então, 0,14 vezes 200 gramas. Então, você tem um total de 28 gramas de açúcar ao consumir esta bebida láctea com chocolate. Vamos calcular agora o refrigerante. A porção de uma latinha de refrigerante, né, tem 350 ml. Considerando a densidade do refrigerante próximo de 1, então você tem aí uma quantidade de refrigerante equivalente a 350 gramas em uma latinha dessas. Já que a concentração, a porcentagem de açúcar em massa é 10%, então a massa total de açúcar é 0,1 vezes 350 gramas. Então, a massa de açúcar nesta porção é 35 gramas. Então, respondendo a pergunta, quando você consome, né, um potinho desse de achocolatado de 200 ml, com 14% de açúcar, você consome, no final das contas, menos açúcar do que uma latinha de 350 ml de refrigerante. Então, qual deles você vai consumir mais açúcar? Um refrigerante. Bom, então isso traz para a gente o conceito de porcentagem em massa, que é uma forma de expressar o título em massa, só que ao invés de decimal, a gente faz em porcentagem. Então veja, se eu tiver aqui 100 gramas totais de solução, onde você adicionou nessa água 5 gramas de açúcar, o meu título em massa vai ser 5 sobre 100, que é igual a 5%. Então, a porcentagem em massa, ao invés de representar por decimal, você joga direto o valor em porcentagem. E aí você tem a porcentagem em massa. Bom, o título, né, fazendo agora um exercício sobre título em massa. Você tem uma solução de hidróxido de sódio, né, em água, esse aqui é aquoso, ou seja, esse hidróxido de sódio está diluído em água, em uma concentração de 0,2, ou seja, 20% em massa, né? Isso me representa, se eu tiver uma quantidade total de 1 kg dessa solução, você vai ter uma massa dessa solução de 1.000 gramas. 1 kg equivale a 1.000 gramas. Então, eu quero saber as massas do soluto e as massas do solvente. Eu quero saber a massa do hidróxido de sódio e a massa do solvente da água. Então, veja, usando o conceito de título em massa, massa do soluto dividido pela massa da solução. A massa, né, o título em massa, já que ele deu 20%, isso equivale a 0,2. Então, 0,2 é igual a X, que é a sua massa do soluto que você não sabe, você quer descobrir, dividido por 1.000 gramas da sua solução. Isso você multiplica em cruz, então você vai ter 0,2 vezes 1.000. Então, o seu valor, a massa do seu soluto vai ser igual a 200 gramas. Então, massa do soluto é igual a 200 gramas. A massa do solvente é igual a massa da solução menos a massa do soluto. Então, 1.000 gramas menos 200, que vai dar igual a 200 gramas. Ou seja, nesta solução de 20% em massa, né, de hidróxido de sódio, em 1 kg de solução você vai ter 800 gramas de água e 200 gramas de hidróxido de sódio. Bom, a gente também pode expressar a concentração em título, mas na forma de volume, é muito utilizado. Então, especialmente para quando as soluções são gasosas ou então as soluções estão de líquido em líquido, como é o caso do álcool na água. Então, você tem, por exemplo, o volume de um soluto, pode ser o álcool, que eu vou representar aqui por V1. O volume do solvente seria V2, o volume da solução é a soma, né, do solvente com o soluto, V1 mais V2. Então, o título em volume é a proporção entre o volume do soluto dividido pelo volume da solução. Então, o título em volume é V1 sobre V1 mais V2.
Então vamos usar um exemplo, né? Eu tenho aqui 25 ml de álcool que foi diluído em 75 ml de água. Qual é a concentração em título em volume? Veja, então, título em volume é volume do soluto pelo volume da solução, 25 ml sobre 100, isso vai me dar um título de 0,25. Aqui, nós representamos isso em forma decimal. Mas a gente já viu que eu também posso representar isso em porcentagem. Então, a porcentagem em volume também é uma expressão do título, só que o valor em decimal vai ser representado agora por porcentagem. Então, 25 sobre 100 é 25%. E é isso que nós vamos encontrar no teor de álcool em bebidas. Então, veja, pela legislação brasileira, as bebidas alcoólicas, elas precisam colocar no rótulo o teor de álcool. Então, veja, cerveja tem 5% em média, o vinho tem 12% em média e a cachaça 45% em média. É claro que tem variação de bebida para bebida, mas esta representação é um teor alcoólico em volume, é um título em volume, ou seja, né, para cada 100 ml de cerveja, você vai ter 5 ml de álcool. Então veja, por que a legislação brasileira obriga a declarar a porcentagem, o teor alcoólico das bebidas? Justamente porque o álcool, apesar de ser lícito, né, as pessoas podem comprar, ou seja, pelo menos os maiores de 18 anos, o álcool, ele é uma bebida que faz mal à saúde, né? Então ele pode viciar, ele pode fazer mal para o fígado, para a digestão, ele pode fazer mal para o sistema nervoso. Então, conforme, né, a pessoa consome, quanto maior a quantidade de álcool consumida, piores são os prejuízos dessa ingestão para a saúde. Inclusive, o álcool, ele é viciante, né? Então, as pessoas podem se tornar adictas ao álcool, o que é um grande problema de saúde pública, né? Então, é por isso que a legislação obriga que os fabricantes, né, eles declarem nos seus rótulos os teores de bebida, para que o consumidor tenha uma ideia do quanto de álcool possui naquelas bebidas. Na verdade, a ideia é que a gente não consuma álcool, justamente pelos malefícios que ele faz para a saúde. Bom, então, a graduação alcoólica, essa palavra graduação aqui, ela está representando o teor de álcool em bebidas, ela é expressa em porcentagem e volume, né? Então, quando eu digo que tem 5% de álcool na cerveja, eu estou querendo dizer que 100 ml de cerveja possui 5 ml de álcool. Então, vamos aqui fazer um exemplo. Uma garrafa de 600 ml de cerveja possui qual volume de álcool? Então, eu determino isso calculando, né? O volume de álcool é igual a 0,05, veja, 5% é 0,05, vezes o volume total da cerveja da garrafa, 600 ml. Então, se um adulto, né, ingere uma garrafa sozinha, ele vai ingerir 30 ml de álcool, o que é muita coisa, né? Então, para a gente ver o impacto do consumo de bebida alcoólica na saúde humana. Então, é muita coisa tomar, imagina, tomar 30 ml de álcool. Então, o álcool também ele é utilizado para limpeza, né, limpeza doméstica. Então, a gente vai encontrar no supermercado, por exemplo, este álcool, 46 graus. Então, a gente consegue ler aqui, 46 graus INPM, e eu vou entender, então, o que isso significa. É um tipo de teor, é um tipo de concentração, é um título. E esse grau INPM para álcool, ele representa uma porcentagem de álcool em peso, ou seja, é título em massa, em grau alcoólico INPM. Então, da onde vem INPM? É do Instituto Nacional de Pesos e Medidas, tá? Então, se eu encontrar um álcool como esse, 46 graus INPM, isso representa que eu tenho 46% de massa de álcool em 50% de massa de água. Ou seja, se você tiver 100 gramas deste álcool,
46 gramas é de álcool e 54 gramas é de água, tá? Então, esse 46 graus é uma porcentagem em massa. Olha aqui que interessante, né? O álcool em gel para desinfecção. Então, é 70%, 70 graus INPM. Então, esse 70% INPM, ou 70 graus INPM, representa uma fração em massa. Ou seja, 70 gramas de gel correspondem a 70 gramas de álcool. E se eu tiver um frasco como esse, que tem 54 gramas nesse frasco, qual é a quantidade de álcool que existe lá? Então, a massa do álcool é 0,70. Por que 0,70? Porque 70% é igual a 0,7. Vezes a quantidade total de gel que tem no seu produto, que é 54. O valor total de álcool, a massa do álcool encontrada nesse produto, vai ser igual a 37,8 gramas de álcool. Bom, e aí existe uma outra forma de representar, que também tem a ver com título, que é a partes por milhão. Ela é usada para expressar concentrações de soluções muito diluídas. Isso é muito usado, por exemplo, na área ambiental e na área da nutrição e da toxicologia. Então, veja, eu tenho uma parte do soluto para cada 1 milhão de partes de solução, né? Então, uma parte do soluto você vai encontrar a cada 10 a sexta partes de solução. Lembra? 1 milhão é igual a 10 a sexta partes. Então, exemplo, contaminação de chumbo na água da torneira, né? Então, em estudos de toxicologia ou então de contaminação ambiental, as concentrações muitas vezes são baixas, mas substâncias muito tóxicas como o chumbo, em pequenas concentrações, já é suficiente para causar prejuízos à saúde humana, como anemia e câncer, no caso do chumbo. Então, vamos dar um exemplo de concentração em partes por milhão, ou seja, ppm. Então, 8 ppm de chumbo significam 8 gramas de chumbo em 10 a sexta gramas de água de torneira, tá? Então, a concentração de 8 ppm de chumbo na água da torneira é 8 gramas de chumbo em 10 a sexta gramas de água de torneira. Ou seja, 8 partes de chumbo para cada 1 milhão de partes de água. Olha só que interessante. Este produto, ele é um creme dental que indica na sua embalagem 5.000 ppm de flúor. Então, o que isso significa, 5.000 ppm de flúor? 5.000 partes por milhão. É uma forma de representar um título em massa, né? Um teor em massa. Só que, ao invés de decimal, agora está em partes por milhão. Então, vamos decodificar isso. Se eu tenho um título em massa de 5.000 ppm, isso representa 5.000 gramas de flúor para cada 10 a sexta gramas de pasta. Então, 5 vezes, 5.000 gramas é 5 vezes 10 ao cubo, gramas de flúor para cada 10 a sexta gramas de pasta. Então, se eu dividir aqui, 10 ao cubo e esses 10 a sexta, você vai ter 5 gramas de flúor para cada 10 ao cubo gramas de pasta, o que equivale a 5 gramas de flúor para cada 1 quilo de pasta. Ou seja, se você tiver 1 quilo dessa pasta, a quantidade de flúor correspondente a este teor de 5.000 ppm é 5 gramas de flúor. Então é importante a gente ficar atento, porque às vezes os exercícios de vestibular do Enem pode aparecer com questões que envolvam teor em partes por milhão, e a gente precisa então decodificar uma concentração em partes por milhão na questão do título em massa. Neste caso, 5.000 partes por milhão equivalem a 5 gramas de flúor para cada 1 quilo de pasta. Um outro exemplo, Se você consultar o site da Companhia Estadual
de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que é a CETESB, então a concentração máxima de chumbo no solo, que seria um valor aí de prevenção, que diz que esse solo não estaria contaminado, a legislação diz que seria 72 miligramas de chumbo para cada quilo de solo. Então, olha só, isso aqui é um teor, é uma expressão em teor, né? É um tipo de título em massa, onde você expressa uma quantidade de soluto por uma quantidade de solvente. Qual que é o soluto? Chumbo, né? Qual que é o solvente? O solo. Então, 72 miligramas de chumbo em 1 quilo de solo. A legislação diz que se você tiver uma quantidade maior de chumbo, você pode representar esse solo como um solo contaminado, que tem uma quantidade, um teor de chumbo elevado, justamente pela toxicidade do chumbo. Em concentrações maiores que essa, pode sim indicar um solo contaminado por chumbo. Então, isso, né, como 1 quilo de solo, 1 quilo equivale a 10 a sexta miligramas, então você tem 72 miligramas de chumbo em 10 a sexta miligramas de solo. Veja, se eu tenho 72 miligramas partes de chumbo para 10 a sexta partes de solo, isso aqui é um tipo de concentração em partes por milhão. Então eu tenho um total de 72 partes por milhão de chumbo no solo. Então, 72 ppm de chumbo no solo. Esta é o valor considerado de prevenção para um solo, para eu chamar aquele solo, né, até 72 ppm de chumbo, eu digo que aquele solo está apropriado, que não está contaminado. A partir deste valor, eu digo que aquele solo está contaminado de chumbo, de acordo com a legislação da CETESB. Então, voltando, né, para essa concentração máxima de chumbo no solo de 72 miligramas por quilo, equivale então a 72 miligramas de chumbo em 1 quilo de solo. Eu tenho a massa do meu soluto em miligramas, eu tenho a massa da minha solução em quilos, e como 1 quilo equivale a 1.000 gramas, e que equivale a 1 milhão de miligramas, 1 quilo equivale a 10 a sexta miligramas. Portanto, toda vez que eu tiver a representação de um teor, né, como esse, de miligramas de soluto para quilos de solvente ou de solução, eu tenho 1 miligrama de soluto para cada 1 quilo de solo, 1 miligrama de soluto a cada 10 a sexta miligramas de solo. Então, esta relação miligrama de soluto para cada quilo de solo é um tipo de teor em ppm. Por quê? Se eu expressar o teor de um soluto numa solução de miligramas por quilo, eu tenho exatamente o teor em ppm, ou partes por milhão. Porque 1 quilo equivale a 1 milhão de miligramas. Então, recapitulando, o teor de 72 miligramas de chumbo para cada 1 quilo de solo é equivalente a 72 ppm de chumbo nesse solo. Existe também a representação do teor em partes por bilhão e até partes por trilhão. E eu vou mostrar aqui como é feito esse cálculo. Uma parte do soluto, então, para cada 1 bilhão de partes da solução. Então, por exemplo, um solo que teria aí 36 miligramas de chumbo para cada 1 tonelada de solo. Então, isso equivaleria a 1 ppb. Por quê? Se 36 miligramas de chumbo em 1 tonelada de solo, 1 tonelada equivale a 10 ao cubo quilos, que é 10 a sexta gramas, que é 10 a nona miligramas. E isso, então, equivaleria, né? Como 1 bilhão é igual a 10 a nona, então esta concentração em miligrama por tonelada equivaleria a uma parte por bilhão, que é um outro tipo de representar uma concentração que é muito, muito, muito diluída. Bom, então por enquanto é isso. Bons estudos, sempre mantenham o consumo de frutas em dia para manter um bom estado nutricional e favorecer aí vocês estudarem, tá bom? Nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau.